paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, esse vídeo é a continuação do tópico 3, a respeito das características predominantes do reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Lá no vídeo passado nós paramos na 7ª característica marcante do milênio. Então, a 7ª característica marcante do milênio, quanto aos habitantes. Afinal, quem serão as pessoas ou que classes de pessoas habitarão a terra durante o reino de Cristo? Muitas igrejas, infelizmente, não ensinam isto. Mas por quê? Porque elas não querem assumir esta responsabilidade, que é uma responsabilidade, irmãos, é trabalho. Porque isto demanda tempo, paciência, dependência do Espírito Santo com a sua unção, é perseverança. E por se tratar de um assunto um pouco difícil, eles não querem examinar as Escrituras. E por isso eles deixam de lado este assunto precioso, que era e ainda é o tema do ministério de Cristo. Deste modo, então as ovelhas ficam expostas a serem enganadas por falsas doutrinas, já que muitos pastores não se preocupam em ensinar sobre este assunto, um tema central do ministério de Cristo, dos apóstolos, que é o reino de Deus, o reino milenar de Cristo sobre a terra. Mas vamos lá, irmãos. Eu vou falar um pouco compassado para que isto fique bem claro e para que todos vocês compreendam, ok? Haverá 3 classes de multidões de pessoas que habitarão o período glorioso do milênio nesta terra, a qual será restaurada, evidente, juntamente com o céu, a Nova Jerusalém será restaurada. Uma multidão de pessoas com corpos glorificados, 2 multidões de pessoas com corpos não glorificados, ok? Até aqui? Vamos começar primeiramente pela classe dos glorificados. Esta primeira classe, esta primeira multidão, que é o conjunto da igreja completa, incluindo todos os santos do Velho e do Novo Testamento, os quais ressuscitarão primeiro com corpos já glorificados, tanto os da antiga e os da nova aliança. Claro, inclui aqui a igreja que será arrebatada após a grande tribulação na vinda do Senhor Jesus Cristo, conforme está registrado no Evangelho de Mateus cronologicamente, capítulo 24, verso 29 e 31. Então, estão compreendendo até aqui, amados irmãos? Este conjunto da primeira multidão são os glorificados e serão reino e sacerdócio na terra. Vamos conferir um pouquinho? Apocalipse 1, 6, Apocalipse 5, 10 e 20, verso 6. Apocalipse capítulo 1, vou ler o 5 e o 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Também Apocalipse 5, verso 10. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 20, verso 6.
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Assim como o Senhor Jesus reinará na terra, a igreja estará não no céu, mas aqui na terra, governando ao lado de Cristo. Muito bem, vamos falar agora das classes, das multidões dos não glorificados, ou seja, pessoas que entrarão no milênio em corpos naturais. A segunda multidão é composta dos judeus, é o remanescente de Israel. Ainda que Israel seja como a areia da praia, só um restante, ou remanescente, que será salvo. Okay? Profeta Isaías 10, versos 21 e 22 e Romanos 9, 27. Eu vou ler para vocês. Os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Ok? Então aqui, ó, os resíduos, os restantes, isso aqui é na vinda do Senhor Jesus Cristo, que Jerusalém será cercada de exércitos. Sim, os resíduos de Jacó, os restantes de Jacó se converterão ao Deus forte, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá, que uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Ou seja, aqui, Israel, próximo à vinda do Senhor Jesus, será cercado de exército. O profeta Zacarias também profetizou, capítulo 14, o profeta Zacarias profetizou também que não só seria cercada Jerusalém, mas também seria invadida, saqueada, as mulheres seriam forçadas, ou seja, neste tempo, nada irá livrar a Israel, nem mesmo as valiosas defesas de Israel. O apóstolo Paulo também escreveu aos Romanos uma mesma palavra, é claro que estava relacionada ao profeta Isaías, capítulo 10, 21 e 22. Olha o que diz Romanos 9, 27. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, ou seja, o restante é que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Ok? Ou seja, esta classe de multidão será salva pela graça. Essa classe de multidão de judeus serão salvos pela graça na vinda do Senhor Jesus. Isto é, já no final da grande tribulação, ok? Os judeus, sim, serão salvos. Não todo Israel. Não é todo o povo de Israel que vai ser salvo. Até porque uma grande multidão vão seguir o falso Messias, vão seguir ao anticristo, a multidão. Mas, diz a palavra, na vinda do Senhor Jesus, próximo à vinda do Senhor Jesus, virá o Espírito da graça, o Espírito de súplica, e os habitantes de Jerusalém, a casa de Davi, irão chorar amargamente, como chora pelo seu filho único, como alguém que perdeu o seu filho único.
chorarão amargamente também, como alguém que perdeu o seu filho mais velho. Mas vamos conferir? Zacarias capítulo 14, verso 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Vamos voltar ao capítulo 12, agora, verso 10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, ou seja, pelo Filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo filho mais velho. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimom, no vale de Megido, e a terra pranteará cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte, e as mulheres à parte, e a linhagem da casa de Natã à parte, e as suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a linhagem de Simei à parte, e suas mulheres à parte, e todas as mais linhagens, cada linhagem à parte, e suas mulheres à parte. Ou seja, o Espírito de graça e de súplica virá sobre o remanescente de Israel, e eles se converterão ao Senhor Jesus, chorarão amargamente, se arrependerão e se converterão ao Senhor Jesus Cristo. Chorarão amargamente porque perderam a primazia, perderam a oportunidade para serem glorificados por Cristo, entrarem no milênio com corpos glorificados, para exercerem o sacerdócio em corpos glorificados. Porém, entrarão no milênio com corpos naturais. Ok? Aqui é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem até aqui, amados irmãos? Então, observação, o remanescente de Israel também habitarão o milênio. Da linhagem dos levitas, da família de Zadok, sairão os sacerdotes e os que servirão no templo em Israel. Porém, entrarão no milênio com corpos naturais, não glorificados. E por último, a multidão dos gentios não glorificados, que também possuirão o reino por herança. A multidão dos gentios, dentre o restante das nações que não subirem em guerra contra Cristo e o seu exército. Essas nações vivas mencionadas serão reunidas para o julgamento na vinda do Senhor Jesus. Serão reunidas e reduzidas em 2 grupos. Isso está registrado em Mateus 25, 31. Mateus 25, 31 a seguir. Acompanhe comigo aí. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Todas estas nações vivas serão reunidas. Observação importante. Aqui, este julgamento será aqui na terra e não lá no céu. Por isso que eu falei, o juízo das nações vivas. Todas estas nações vivas que restarem serão reunidas, reduzidas em apenas 2 grupos. Uma grande multidão para a esquerda, outra multidão para a direita, os bodes e as ovelhas, respectivamente. Os bodes serão lançados no lago de fogo. Os bodes serão lançados no lago de fogo por não praticarem a misericórdia. Não socorreram a igreja no final da grande tribulação. Ou seja, não socorreram a igreja durante a grande tribulação. Aos que estiverem à direita, as ovelhas, o Senhor dirá: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí, mais adiante, o Senhor Jesus disse a eles, né? Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu, me vesti, estive preso e assim por diante. Então, este grupo da direita foram aqueles que socorreram aos santos na grande tribulação. Isso nós vamos conferir também lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Ou seja, uma grande multidão dentre as nações que foram absolvidos entrarão para o milênio com corpos não glorificados, mas sim em corpos naturais, iguais aos judeus, ou o remanescente de Israel, que não aceitarão, o remanescente de Israel, os judeus, não aceitarão nem adorarão o falso Cristo, e sobre os quais o Senhor derramará o Espírito de graça e súplica. Eles chorarão amargamente e se arrependerão. Estes entrarão para habitarem e servirem ao Senhor no milênio. Para concluir, vamos recapitular brevemente. O primeiro grupo receberá como herança as nações, reinarão com Cristo aqui na terra e sobre as nações. Estes serão glorificados na vinda do Senhor Jesus e reinarão com Cristo. Os outros 2 grupos habitarão o milênio com corpos não glorificados, mas sim com corpos naturais. E a partir destas 2 multidões com corpos naturais, é claro, e estas 2 nações de corpos naturais, nos 10 séculos, que é o milênio, as pessoas se multiplicarão como a areia do mar, conforme Apocalipse capítulo 20, verso 8. Eu fiz um vídeo a respeito do julgamento das nações vivas. Eu recomendo que vocês vejam. Eu vou deixar um link aqui em cima e também vocês podem ver na descrição deste vídeo o link, ok? Conclusão deste tópico 3. Concluindo, estas são algumas das características do reino do Senhor Jesus Cristo, o milênio na face da terra. Está fundamentado pelas Escrituras que o período do milênio será um tempo incomparavelmente distinto, maravilhoso e glorioso para a terra. E todas as características são provas claras que o reino milenar de Cristo será literal, físico e visível na face da terra. É o reino eterno lá do céu que será em breve estabelecido aqui na terra. 3 classes de multidões habitarão nela. Uma multidão com corpos glorificados, que é a igreja, é composta de todos os fiéis do Velho Testamento e do Novo Testamento. Primeira carta aos Coríntios 15, 51 ao 55.
1 Tessalonicenses 4, 16, 17, Daniel 12, 2. 2. Uma multidão de judeus representados pelo remanescente de Israel em corpos naturais. Zacarias 12, verso 9 ao 14. Estes multiplicarão o milênio. E por último, a multidão dos gentios, absolvidos no juízo das nações vivas. São Mateus 25, verso 31 a seguir. Estes também multiplicarão o milênio. Eu peço e espero em Deus que a sua fé tenha sido acrescentada e fortalecida através deste ensino. Você recebe este ensino? É favorável que o conhecimento de Deus encha a terra? Eu te convido a inscrever-se agora aqui no canal ou compartilhar este vídeo e deixar o seu like e o seu comentário. E você estará apoiando e incentivando o ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Deus abençoe a todos vocês que permaneceram até o final desse vídeo. A paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.